Vamos falar hoje um pouquinho de robotização, de como automatizar processos repetitivos utilizando, né, robôs de software. É um processo bastante interessante de ROI fácil. É fácil comprovar o ROI quando você mede o número de pessoas que executam o processo, ou quanto você pode ter de retorno se o processo for executado mais rápido e com menos falhas, né? Porque o robô vai conseguir trabalhar com menos falhas. Então, eu vou passar para o Paulão, o Gilberto também está aí, né? Tá. Então, fiquem à vontade já para vocês começarem a falar um pouquinho dessa junto. coisa empolgante que é a robotização. Vai lá, Paulão. Olá, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pode ir. Perfeito, vou compartilhar aqui minha tela. O Franco parece que entrou, não foi? Eu ouvi a voz dele, a impressão minha. Mas vamos lá. A gente estava conversando ontem, então, assim, primeiro vamos mostrar um exemplo prático e depois a gente vai falar um pouquinho da plataforma, certo? Então, houve um desafio, né? Aqui, por exemplo, que o robô pode ser bem útil, que foi analisar os dados do site Viva Real, por exemplo, e baixar todos os imóveis de uma determinada região, um determinado bairro, né? E aí, com isso, esse prospect queria colocar tanto dados do Viva Real como de outros sites, como o Zap Imóveis, etc. Então, esse é um tipo de tarefa interessante para o robô, porque se você fosse fazer na mão, né, você aqui, por exemplo, não tem uma API. Se eu colocar aqui Minas Gerais, né, e filtrar aqui, por exemplo, só essa rua aqui, né? Então, eu teria que copiar isso, né, um a um, e jogar em alguma ferramenta no Excel e colar, né? Então, através de um robô, é um tipo de tarefa que é interessante, porque ele identifica esses lançamentos Ô, aqui. Paulo, eu acho que você afastou um pouco do microfone, precisa falar um pouquinho mais perto, que a voz está ficando baixinha. Ah, é? Deixa eu ver se foi aqui, porque eu estou usando um microfone USB aqui. Microfone. Não tá tocando, não tá alto aí para vocês? Agora melhorou. Eu não mudei nada, não. Mas me avisa aí se houver um problema. Eu estou usando um microfone específico. Então, aqui, ó, nesse caso, ele leria todos esses dados aqui, mas veja só que interessante, além de você, na mão, ler isso, né, que seria muito desafiador, você ainda tem a paginação, né? Quando chega aqui no final, tem todas essas páginas aqui. Então, o robô, ele consegue, além de ler cada item desse, ver o que tem por trás aqui, por exemplo, ele poderia clicar aqui e ver o telefone e capturar esse telefone. Ele pode, eu vou voltar aqui para a gente não... Deixa eu só voltar. Ah, tá, fecha. Ele também já faz, ele já compreende que pode haver ali botões para fazer a paginação. Então, a gente vai ver esse exemplo funcionando rapidinho aqui. A janela está aqui atrapalhando um pouco. Então, vou colocar aqui para rodar, só para dar uma ideia para vocês, que é o Studio, que é a ferramenta onde a gente desenvolve o robô. Então, à medida que eu for mostrando esse exemplo, eu vou mostrando para vocês quais são os elementos do robô, para depois a gente entrar no aspecto mais comercial, tá certo? Então, aqui é onde a gente vai construindo as tarefas, é como se fosse um fluxograma, né? Qual o primeiro passo? Abrir o site. O segundo passo, digitar o nome, o campo da pesquisa. O terceiro passo, clicar, esperar. Eu tenho que agora dar um enter. Eu tenho que coletar as informações dos imóveis. Então, cada passo desse, cada tarefinha desse é como se fosse uma sequência de ações. E eu posso ter também inteligência. Aproveitando, falando disso, eu já falo como é um pouquinho diferente do Appian, porque o Appian, ele faz a gestão de um processo complexo como um todo, né? Onde eu tenho entrada de dados, eu tenho manipulação de dados, eu tenho integrações. No caso de uma ferramenta de robô, ele é muito focado na tarefa do ser humano.
Então, tudo aquilo que o ser humano faz, o robô vai fazer. Então, ele pode ser um elemento que está contido dentro do Appian, e ele também atua como um elemento independente que pode fazer atividades sequenciais, tá? Então, nesse caso aqui, é uma atividade sequencial, e o objetivo dele, ó, ele agora vai começar a trabalhar, ele vai abrir o site do Viva Real, vai preencher as informações. Às vezes ele precisa esperar um pouco para poder o site estar disponível, ele verifica se o site está preparado para rodar, porque senão ele pode haver um timeout, pode haver alguma questão técnica. E aí ele vai coletar esses dados, e eu poderia, por exemplo, à medida que eu for coletando os dados, ele agora já está começando a pesquisar, veja que aí ele trouxe 112 mil apartamentos, eu não vou capturar todos por causa do tempo, mas ele poderia ir até o fim, ele vai ver toda a paginação, o robô já está trabalhando, vocês vão perceber que a tela vai apenas dar um refresh, então não, mas ele por trás ele está coletando essas informações, e à medida que ele vai coletando, ele está jogando numa tabela. Essa tabela é hospedada dentro da própria ferramenta. Então, essa tarefa, esse é o requisito, esse foi o que foi, o robô foi projetado para fazer. Depois que a gente faz toda essa navegação e gera o dado, para esse caso aí, a gente cria uma aplicação em ClickSense. Então, depois que ele terminar tudo isso, deixa eu ver se ele tá aqui rodando. Pronto, ele já gerou uma planilha do Excel aqui no final, já terminou. Eu coloquei para fazer um número pequeno. Então, ele já pode alimentar uma aplicação como essa aqui em ClickSense. Esse aqui foi a POC, né, que fizemos, onde a gente coletou 6.753 imóveis. Ele deu 9.000 imóveis e fizemos uma higienização, porque na hora que ele foi coletar, ele pode vir alguma sujeira, pode vir duplicidade do próprio Viva Real. Então, aí a gente agora está usando os benefícios do BI, né, do ClickSense, para poder fazer agora uma melhoria no dado e apresentar as informações para o cliente. O objetivo desse cliente era absorver mais de 7 sites diferentes e procurar os imóveis distintos, né? Mas aí, no caso, fizemos do Viva Real, e aí dá para traçar todo o perfil da informação, como vocês já conhecem aí de clique, né? Eu poderia ver aqui as informações por quantidade de vagas, e aí é toda a questão de projeto de clique. Podemos colocar no mapa para ver qual a quantidade de imóveis que mais tem no Viva Real disponível. Podemos fazer aqui também uma análise de dispersão, onde eu vejo o valor do imóvel por quantidade de imóveis versus valor, por bairro e etc. Então, isso é só para dar uma ideia do potencial do robô, tá? Eu vou mostrar outro exemplo também, que já foi uma POC que fizemos, que foi uma para analisar o CNPJ das empresas. Então, imagine que eu gostaria de descobrir quem são os sócios de uma empresa. E aí eu coloquei duas empresas, a Isinvest, e coloquei uma outra empresa. E aí eu descubro quem são os sócios automaticamente através de um site chamado CNPJ Rocks. E depois que a gente descobre quem são os sócios, ele percorreu o LinkedIn para descobrir qual é o LinkedIn daqueles sócios. Então você veja aqui o fluxograma. Ele primeiro pega uma planilha onde a gente coloca o nome das empresas e o CNPJ. Veja que são exemplos sequenciais, né? Mas aí você diz, poxa, mas eu gostaria de catalogar quais são as empresas, vindo lá de uma integração. A gente poderia usar o Appian para isso, né? Onde o Appian vai fazer a gestão desses robôs, né? Então, é uma outra forma de utilizar o iPath. E aqui ele entra o que a gente chamou de processo site CNPJ Rocks, onde ele vai coletar as informações do CNPJ Rocks, e finalmente ele vai para o LinkedIn e prepara essas informações. Na verdade, a POC, ela tinha mais coisas, porque existe um site aí chamado Find That Leads, onde a gente pode descobrir o e-mail dos sócios. Aí era algo pago, né? E o prospecto nos deu um acesso temporário, aí eu não vou ter essa etapa. Então, só para mostrar para vocês aqui, ele vai agora realizar essa tarefa, e sempre a gente percebe que quando o robô vai trabalhar, ele trabalha muito mais rápido. Então, a menina que cuidava desse processo, quando a gente foi construir a POC, deixa eu minimizar aqui para vocês verem trabalhando por trás, ela levava 4 horas, pessoal. Todos os dias ela recebia uma lista com 101 empresas,
ela entrava aí no CNPJ Rocks, aparece lá no final o nome dos sócios. Hoje a gente não tem mais privacidade, né? E depois ela entrava no Find That Leads. E ele está vendo a segunda empresa, e agora, quando ele terminar esse passo, ele vai entrar lá no LinkedIn, né? E aí, ela, depois que fazia todo esse trabalho, ela tem que olhar um por um, na mão, copiar na planilha, que está sujeito a erro, e fazia uma série de trabalhos manuais. Com a aplicação do robô, só para dar uma ideia para vocês, aquelas 4 horas passaram a ser 12 minutos. Então, ao invés dela concentrar o tempo dela para fazer coisas repetitivas, que estão sujeitos a erro, porque o ser humano ele fica com a mente cansada depois de um certo tempo, fazendo determinadas atividades, com a adoção do robô, eu tenho precisão, eu tenho velocidade e tenho também qualidade da informação, porque o robô ele não cansa. E a alocação do robô é feita por tempo, é feita por hora. Então veja que, por exemplo, se eu gastei 12 minutos para fazer essa atividade do robô, o robô agora está preparado, ou seja, quando eu compro um robô, eu compro ele baseado em tempo, e são 2 tipos de robôs, tem um robô que trabalha sozinho, como o Franco já falou anteriormente, mas eu vou reforçar depois com vocês, e o robô que trabalha na máquina da pessoa. Então, o robô, nesse caso aí, ele vira um auxiliar daquela funcionária, onde ela pegou um processo de 4 horas, transformou em 12, e ela pode agora programar outros processos para aquele robô, para automatizar outros processos, ou então aquele robô pode servir a outro funcionário. E ao invés de gastar um salário de uma pessoa com uma atividade repetitiva, você economiza esse recurso para procurar tarefas mais interessantes para a empresa. Então, esse também é um discurso que a gente tem falado, a gente fazer estudo de ROI baseado na tarefa que foi automatizada, fazer estudo de ROI também na qualidade do tempo do seu funcionário, ou seja, eu vou fazer mais com menos, né? E assim eu tenho alguns ROIs interessantes para a gente fazer estudo, né? Então, aqui ele terminou e ele gerou, no caso que a gente pediu para gerar, uma planilha no Excel. Então, vou abrir aqui rapidinho, aqui na pasta aqui do projeto. Então, cada atividade do robô, quer dizer, o robô ele pode fazer 50 processos diferentes e está à disposição para um profissional ou trabalhando automaticamente, mas o que vai definir o tempo de um robô, a execução daquela tarefa, é o tempo que o robô leva, né? Então, aqui, ó, projeto EP Capital, vou pegar aqui a planilha da gente de saída, deixa eu só localizar aqui rapidinho, que ele fez aqui. Aqui é o do LinkedIn. Por exemplo aí que criamos, ó, ele descobriu o LinkedIn, o nome da conta, qual foi a URL do LinkedIn daquela pessoa e qual foi o cargo, né? Então, só para dar uma ideia para vocês, né, dessas 2 atividades. E para mostrar para vocês de uma maneira bem simples, eu não quero ser muito técnico, né, porque aqui é só para dar uma ideia de simplicidade para vocês, eu vou criar aqui um projeto novo, onde ele vai abrir o Google e procurar saber quais são que horas são, né? Só para dar uma ideia aqui para vocês. Então, eu venho aqui, ó, esse é o estúdio, né? Vou criar um novo processo e vou chamar aqui de Google, tá? Então, vou aqui mandar ele criar, só para vocês verem. E agora eu vou entrar aqui no browser. Eu vou colocar o URL do que eu quero pesquisar, tá? Apesar de que o Google ele já vem com ele. E eu vou utilizar uma forma, vamos dizer assim, que seria equivalente a ir lá no ClickSense e fazer um Excel e importar um Excel bem simples, né? Só para dar aquela ideia de simplicidade para o nosso prospect, né? Inclusive o estúdio vocês podem baixar na máquina de vocês. Apesar de ser um pouco técnico, eu posso vir aqui, ó, nesse botãozão que tem aqui, ó, chamado gravação. Eu cliquei aqui em gravação, aí eu quero gravar o quê? Eu quero gravar da web. Aí você chega aqui, ó, com poucos passos dá para a gente fazer uma demonstração. Abrir navegador. Não é bem intuitivo, está todo em português. Ó. Abrir navegador. Aí eu clico aqui, ó, qual é a URL. Aí, é essa a URL? É essa. Olha só. Ok. Ah, mas eu quero saber que horas são. Então, aqui em tipo, quer dizer que eu vou digitar
simular pressionamento de tecla. Aí eu venho aqui, ó, na caixinha que está no Google e vou colocar aqui, ó, qual a hora em Florianópolis. E digo assim, ó, limpe. Se por acaso tivesse campo cheio, dá limpe. E ele aqui já está me orientando, ó, pressione Enter quando estiver pronto. Vou dar um OK. Ó, o robô trabalhando. OK. Ele está aqui capturando, ó, as atividades do robô. E agora, não é sempre que isso dá certo, tá, pessoal? Mas essa é a maneira mais simples da gente mostrar o funcionamento de um robô. Agora eu vou dizer aqui para clicar no botão pesquisar Google. Então aqui, ó, clicar. Aí ele vai identificando aqui qual é o elemento HTML, ó, pesquisar Google, é esse aqui. Pronto, já fez a consulta. Aí eu posso chegar aqui, ó, como se fosse uma macro, né? Salvar e sair. Quando eu fizer isso, aí lá na ferramenta ele já fez a mágica. Obviamente, né, que a nível de projeto tem muito mais coisas entre o céu e a terra aí, né? Mas dá para a gente mostrar para um nosso prospect. Por que eu digo isso, pessoal, tá? Porque normalmente robôs que não são baseados em plataforma, como é o IPF, eles são escritos em linguagem de programação. Então, muitas vezes quando a gente vai abordar um cliente para falar em robô, ele diz, mas eu já tenho um robô, o robô é uma coisa antiga, é um código, vai ter que criar um código e é fácil e não sei o quê. Não é bem assim. Numa plataforma como essa, a gente encanta, porque eu já tenho aqui dentro dessa plataforma tudo que é necessário para fazer coisas diferentes. Então, aqui, por exemplo, se eu quisesse acessar o Word, ele já tem uma integração com o Word, ele já tem um objeto com o Word. Se eu quiser fazer algo com Excel, ele já tem um objeto com Excel, onde eu posso criar um Excel, criar uma aba no Excel, eu posso ler uma tabela no Excel, eu posso converter alguma coisa para Excel. Se eu quiser usar, eu quero clicar, eu boto aqui clique. Aí aparece aqui qual é o evento de clique. Aí eu coloco o clique aqui e digo onde é que eu aponto o botão do clique. Isso é só para dar uma ideia para vocês. E eu acho importante no nosso discurso comercial a gente dizer que uma ferramenta de robôs não é uma linguagem de programação, como é Python, .NET. Vai ser algo visual, um fluxograma, onde eu já tenho objetos prontos. Alguém diz, eu quero ler um PDF. Aí ele tem um objeto já pronto para ler PDF. Eu quero converter uma imagem em OCR e depois transformar aquilo em texto. Eu já tenho um objeto para fazer isso. Eu quero ler o anexo de um e-mail. Ele já tem um objeto para fazer isso. Então, essa é a vantagem. Eu quero usar uma machine learning para interpretar. A gente está fazendo uma POC agora que está usando machine learning. Então, ele tem uma caixinha já do Google Natural Language, só para dizer para vocês, ele é compatível com o Google, ele é compatível com o Microsoft Lewis, ele é compatível com o IBM Watson. Então, ele já tem todas essas integrações. Bora ver se deu certo. Eu fechei o browser, ó. Então, se o que eu fiz está certo, e vocês podem fazer esse teste aí com vocês, a gente clica aqui, ó, no play, ó. É fácil. Veja que a gente abriu o estúdio, deu um nome, clicou aqui em gravação para capturar aquelas informações. E agora aqui a gente tem esse play. Então, vou dar aqui o play e eu espero que ele vá abrir o site como esperado, né? Não vá decepcionar, né? Então, aí ele está abrindo o Google. Vai digitar qual é a hora em Florianópolis. Ele já terminou. Ele voltou aqui para o estúdio, mas está lá, ó. Então, essa é uma maneira de a gente mostrar. Uma outra maneira também é que eu coloquei um site no Wix, é uma plataforma gratuita, para mostrar uma coisa bem interessante. A gente pode vir aqui, ou depois eu posso disponibilizar esse link, porque ele é bem bobinho. Ele vem aqui, ó. Isso aqui eu usei numa POC, a demonstração de SAP, onde ele tem aqui, por exemplo, 2 lançamentos. Então, é uma tabela, ó. Data do documento, data do lançamento, referência, conta bancária. Então, a gente pode chegar aqui nesse projeto, aqui também no IPF, criar um novo, né? A gente vem aqui processo, vou chamar aqui de lançamento, por exemplo, só para mostrar que ele interpreta também coleção de dados, que foi o caso lá do Viva Real. Então, de uma maneira bem simples, sem precisar programar, dá para mostrar esse recurso. Ele está criando aí a aplicação. Eu aqui, no caso, estou usando uma máquina virtual, né, para fazer isso, ao invés de usar a minha própria máquina, porque a máquina de desenvolvedor tem muita sujeira, mas vocês podem usar sem problema a máquina de vocês. E aqui eu vou de novo aqui, ó, só que não vou no botão gravação. Eu vou aqui, ó, no botão, ó, extração de dados, tá vendo? Aí eu clico aqui no extração de dados, aí ele vem com um construtor, ó, que maravilha.
selecione o elemento, abra o navegador, o aplicativo, pressione avançar, é bem autoexplicativo, então clica aqui em avançar, aí ele vai fazer a pergunta, desculpa, ele já fez a pergunta aqui, ó, e clique no primeiro campo de uma coleção, tá aqui, ó, clique nesse campo, então vou dar avançar, e vou clicar aqui, ó, no primeiro campo. Aí ele automaticamente ele vai entender que tem uma tabela por trás. Ó. Você seleciona uma tabela. Gostaria de extrair dados de toda a tabela? Sim. Então, agora que eu disse sim, olha só. Ele já identificou. Então, isso aqui, pessoal, para quem trabalha com robôs baseados em código, não dá para fazer isso, não. É uma complicação. E aqui no IPF, por ele ser uma plataforma, né, a gente já consegue fazer. Se eu der concluir aqui, ele pergunta, tem várias páginas? Se fosse o Viva Real, eu dizia sim. Nesse caso, eu digo não. Ó. Não tem. Ok. Então, ele voltou para lá e ele já criou a tarefa que lê isso. E aí, é só para dizer para eles, né, que ele foi identificado e o que, no final, ele criou uma tabela. Eu posso até salvar essa tabela como uma planilha no Excel. Tá certo? Então, assim, é só para dar uma ideia para vocês. Então, para a gente entender então, a plataforma, a gente tem um construtor, né, que é o estúdio, que é isso que vocês estão vendo aqui. A gente tem o robô propriamente dito, que na verdade, nessa máquina eu estou construindo, mas ele tem um robô também. Quando a gente usa a ferramenta instala, ele tem um robô. Então, o robô é esse cara aqui. O que é um robô? É um agente, é um aplicativo que fica ali esperando tarefas para serem executadas. Então, depois que eu construo essa tarefa aqui no estúdio, vocês não precisam explicar tecnicamente, é só superficialmente, como eu estou dizendo, né? Eu venho aqui em publicar, por exemplo, aí ele vai mandar isso para algum lugar. Esse lugar se chama orquestrador. O que é orquestrador? O orquestrador, pessoal, é uma central. Como a gente tem lá no ClickSense, a gente tem o QMC, né, onde a gente organiza tudo. O orquestrador é uma central onde a gente pode pegar as tarefas que eu construí e associar a máquinas. Então, aqui, ó, veja que é todo em português, né? Só para dar uma ideia para vocês, isso aqui a gente pode fazer uma demonstração técnica. Aqui dentro, só para vocês entenderem a tecnologia, ela consiste de máquinas, ou seja, eu instalo em máquinas diferentes, máquinas virtuais, máquinas de trabalho. Então, aqui é a máquina Paulão, tá vendo? Aqui é a de Bia, aqui é uma que tem na Amazon. E essa máquina daqui, eu instalei um robô. Então, aqui tem um robô, que é aquele robô. Tem um robô Lenovo, ó, esse é da máquina de Bia, que ela já está trabalhando. E aqui o robô Paulão, que é esse robô aqui, que está nessa máquina aqui. Então, obviamente, que depois que a gente constrói isso, imagine que eu tenha 5 máquinas diferentes. Então, eu vou ter 5 robôs. E a plataforma, aí, por que eu estou falando no orquestrador? Porque quem constrói robô na mão, imagine o seguinte desafio. Eu construí um robô que ele vai acessar o SUS e vai atender 5.000 pessoas. Eu vou precisar de 20 robôs. Então, se fosse na mão, eu teria que copiar e colar aquele projeto, instalar lá a ferramenta em cada coisa e surgiu uma alteração. Houve uma melhoria do produto, né? Todo software está melhorando, a gente precisa melhorar os processos. O processo mudou, lá vai eu ter que instalar em 20 máquinas. O IPF, por ser uma plataforma, ele faz isso para você. Ele já tem aqui uma série de coisas. Outra coisa, ele tem, assim como o QMC, aí fica fácil da gente lembrar, lá no QMC eu tenho a gestão dos meus projetos, se está consumindo, se houve falha, se houve, então, se funcionou bem, quanto tempo levou. Então, aqui dentro do orquestrador, a gente tem esses indicadores, a gente sabe exatamente se o robô trabalhou como deveria, ele atualiza as versões dos processos do robô, isso aqui é o processo, é como se fosse o projeto. Ele sobe automaticamente, distribui, ele aloca, ele dá a ordem para essas máquinas. Né? Então, assim, se houver qualquer problema, ele avisa. Aí aqui tem tudo que o robô está fazendo, tá certo? E outra coisa é que eu posso chamar esses robôs, tá, pessoal? Eles podem ser programados de diversas formas. Aí agora eu vou entrar um pouquinho aqui na teoria, né? Só para a gente, uma vez que vocês viram, né, funcionando, vocês viram que o primeiro elemento foi o estúdio, né? Então, aqui na plataforma do IPF fica fácil, que o pessoal pergunta, tá? Mesmo na primeira visita, diz, sim, mas qual é a diferença? Aí você diz, não, porque o nosso robô são melhores do que os outros robôs. O nosso robô, ele tem um estúdio. E esse estúdio,
está associado a robôs, e os robôs são gerenciados. Ah, mas para que serve o estudo? Ah, o estudo é um ambiente visual de desenvolvimento, você usa fluxograma, é uma coisa fácil de programar. O resultado que o estudo produz são tarefas que os robôs serão executados. Ah, quer dizer que eu não preciso usar a linguagem de programação pura, ficar construindo coisa no código? Não, o estudo faz tudo para você. E dentro dele você diz o que é necessário fazer. Obviamente que se precisar uma coisa bem específica, a gente vai usar alguma customização, assim como é com clique. Quando é um cliente de clique, você diz, não é fácil a gente fazer uma customização no clique, na linguagem própria dele, é a mesma coisa, como se fosse o low-code, né? Aí, ó, ele estuda como é bacana, ó, ele tem um fluxo. Primeiro faça isso, depois faça aquilo, e aí você mostra para ele. Depois, ó, vem o orquestrador, que ele controla, licencia e monitora o ambiente de trabalho virtual. Além disso, ele ativa e aloca os robôs e atividade para as estações de trabalho remotas. Simples assim. Então, de maneira geral, onde é que o ser humano entra? Eu gosto de usar esse slide para falar sobre isso. O ser humano é quem vai determinar as tarefas do robô. Ah, quer dizer então que o meu profissional pode aprender? Então eu faço um paralelo também com o ClickSense, porque eu até digo ao pessoal, a gente escolheu o IPF por ser fácil, como o ClickSense, como o Click. A gente trouxe para vocês algo que está no mercado, está no Gartner, são ferramentas atestadas, é uma ferramenta bem fácil de utilizar. Então, aí, ó, onde entra o ser humano, ele programa, o seu funcionário aprende. Vocês podem chamar a gente para fazer o projeto, mas a nossa intenção é transferir conhecimento. Vocês aprendem, vocês vão evoluir esses robôs no dia a dia. E aí, o segundo elemento são os robôs, né, que representam o assistente virtual, e o orquestrador, né, que é aquele representa o gestor geral, é quem vai dar ordem em todo mundo. Uma coisa também que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala no EPF, que é o pessoal quando fala em robô, todo mundo treme, né? Vai roubar meu emprego. Então a gente tenta ter cuidado no discurso, na conversa, pessoal, isso não vai roubar o emprego. Ele vai pegar tudo que é chato, né? Eu sempre digo, quando a gente vai falar com o pessoal assim da área fim, né, como aconteceu na GJA, aí o pessoal roubou, ele não vai tirar seu trabalho, ele chegou para lhe ajudar, para você não fazer coisas que vai cansar a sua mente e você vai ter mais tempo para produzir outras coisas para a empresa. E para o chefe falar a mesma coisa e aproveitar melhor o salário. Não fala em eliminar posto de trabalho, né? Principalmente nesse momento. E aí vem os dois tipos de robôs, que é como aquele que vocês viram, que ele entra no LinkedIn, na máquina da pessoa e faz uma série de análises, onde o demandante dá ordem para o robô. Ele diz, ó, você agora vai ter um funcionário novo para trabalhar para você. Mas eu sou estagiário, mas o robô vai ser o seu estagiário, o estagiário do estagiário. E o objetivo do robô, ele faz um conjunto de tarefas, depois faz outro conjunto de tarefas, e no final, o que você vai ganhar? Ó, produtividade, assertividade e rapidez. A gente fez o da GJA na parte do SAP, rapaz, eram 13 telas e muito, muito trabalhoso. Ouvindo o vídeo, eu dizia, Natan perguntou para a menina, por que ele clica aqui no SAP, nessa janelinha e escolhe esse número 1? Ela disse, eu não sei. Me ensinaram que era para colocar o 1 e eu estou colocando. Aí o robô vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa. Foi passado por robô. E assim, não, agora vai ter que entrar numa aba da contabilidade apenas para colocar o código da conta. Só que a moça tem que clicar em 3 lugares, depois acessar uma subaba para poder colocar aquele código. Ou seja, ela fazendo isso todo dia. O robô vai lá e faz e nem sente dor, né? Então, é interessante quando a gente for abordar e houver algum funcionário da área de negócio, a gente ter esse cuidado, assim, e até é interessante mostrar para eles que o robô não vai roubar o emprego dele, mas sim vai trabalhar para ele. Vai facilitar o trabalho dele e o pessoal aceita muito bem. A outra coisa é que o outro tipo de robô não atendido é aquele robô que trabalha sozinho. Por exemplo, aquele do Viva Real, né? Imagine que eu tenha 7 sites para ler, né? E ele vai ler, então eu não preciso ficar um ser humano startando aquele robô. Eu boto aquele robô para trabalhar só. Imagine que sejam 10, 20 sites que ele tenha que ler por dia. Pode ser que um robô não seja suficiente, ele vai comprar 3 robôs. Aí você coloca os 3 robôs trabalhando em paralelo,
fazendo aquela coleta de dados, lendo e-mail, enviando para o ClickSense. Ele pode entrar no ClickSense, no QMC e rodar o schedule para dizer rode agora. Ele pode pegar o painel lá do ClickSense, dar um print, colocar no e-mail e dizer, ó, tá pronto, acessa aqui o painel. É esse robô. Ele trabalha em paralelo, executando muitas tarefas em alta velocidade, sem interrupção e sem a necessidade da interação humana. Então, isso é só para dar uma ideia para vocês, tá, pessoal? De uso, eu gostaria de abrir para perguntas, né? E fiquem bem à vontade aí, para a gente tirar dúvidas aí. Alguém quer falar alguma coisa? A hora é essa. Paulo, eu tenho uma pergunta. Opa! Sim, quem é? É a Aline. Oi, Opa, Aline, o bem? Fábio? Então, olha só, eu fiquei bem interessada ali quando tu falou do LinkedIn, né, de a gente buscar, começar a buscar as informações sobre os CNPJs, né? Existe alguma Sim. possibilidade, por exemplo, de eu pegar os KNAIs que nos interessam, sei lá, algum tipo de atividade que seja de interesse da gente, de entrar em contato, buscar isso, por exemplo, no portal de CNPJ do governo e depois colocar no CNPJ Rocks e depois a gente fazer uma terceira fase, que seria gerar uma planilha com o LinkedIn para a gente ter os nomes dessas pessoas. Eu consigo dar um passo antes do CNPJ Rocks, por exemplo? É tranquilo? Isso é tranquilo. Por quê? É a característica do seu processo. Se o seu processo exige que ele entre lá, então ele vai entrar lá, verificar o CNAE de um determinado CNPJ, não é isso? Eu acho que até alguém já tinha feito isso em alguma dessas POCs que a gente fez. Agora, você falou isso, eu vou falar uma coisa que atrapalha o robô, que pode atrapalhar, que é, se por acaso, tem muitos clientes que dizem, eu quero acessar o site da Receita Federal e quero ver os dados de um CNPJ, por exemplo. Só que lá ele tem um bloqueador de robôs, né? Que é aquela questão do CAPTCHA. Né? Então, só que às vezes ele só chama o CAPTCHA na primeira vez. A gente fez para a CEMIG o que é que ele queria nesse da imobiliária. Ele gostaria que entrasse na conta da empresa fornecedora de energia elétrica, no caso a CEMIG de Minas Gerais. E aí, na primeira vez que ele acessava a conta, ele pedia o CAPTCHA. Aí, nesse caso, só pedia na primeira vez e depois fazia uma série de tarefas, o robô para e diz assim, por favor, preencha o CAPTCHA. Aí a pessoa preenche o CAPTCHA, dá OK, e aí ele clica na tela lá. O robô ele tem interação, ele pode fazer perguntas para você. E aí, ele depois que a pessoa digitou o CAPTCHA e passou por aquela etapa, ele clicou em OK na tela na pergunta do robô e o robô continua a trabalhar, tá? Então, também depende muito da situação. Mas como você falou, esse do KNAI é algo público, né? A gente descobriu que o KNAI, se não me engano, não tem CAPTCHA. Então, era só uma questão de fluxo. Dizer, primeiro faça isso, com aquele dado, faça aquilo, tá? Então, dá para fazer. Obrigada. Paulo, como é que é o licenciamento? É por usuário ou é por servidor? Como funciona? Isso, a gente tem 3 tipos de licenciamento, que é interessante. Você veja que a plataforma é composta de 3 elementos, né? Então, aqui deixa eu colocar aqui, magnificar aqui, então, os 3, né? A gente tem o licenciamento do estúdio, a gente tem um licenciamento por robô e tem um licenciamento do orquestrador. Por quê? Tem clientes que dizem assim, não, mas eu só preciso do estúdio e de um robô. Eu quero construir a tarefa por robô e quero apenas um robô. Aí ele pode comprar um estúdio e um robô. Mas aí ele diz, não, mas o estúdio, que é um valor mensal, é por subscrição, toda a plataforma é baseada em subscrição. Aí ele pode dizer, não, mas aí eu não quero estúdio, eu quero que vocês construam para nós. Pode ser também. Então, fica a gosto do freguês, né? Como diz a história. Quando a gente começa a ter vários robôs, que normalmente a empresa começa com um robô, 2 robôs. Quando começa a ter mais de um robô, aí já entra aí um licenciamento do orquestrador. Né? Por quê? Porque o orquestrador é quem vai demandar as tarefas por robôs. Então, normalmente, fica nessa balança aí. Né? Então, o licenciamento é baseado unitário, vamos dizer assim, por elemento, né? Por objeto, estúdio, robôs, orquestrador. E quando chega onde eu tenho valores pela quantidade de estúdios e pela quantidade de robôs. Um orquestrador só. Existe um concorrente nosso que ele, para cada tipo de robô, ele tem um orquestrador diferente. Então, no caso do IPF, é um orquestrador só para qualquer tipo de robô, tá?
Tá legal. Obrigado. Perfeito. Paulão, Marcos falando. Opa, Marcos. A gente sabe que uma vez instalada, o robô ele faz parte da infraestrutura, né, da arquitetura de segurança da empresa. Isso. Ele possui alguma segurança extra ou depois que ele foi instalado na infraestrutura, ele faz parte da segurança da empresa, assim, vamos dizer. Perfeito. Ou você já conhece algum caso onde ele já foi hackeado? Não, ele está, veja, para uma empresa que lembra, é a mesma coisa do ClickSense, a gente tem um QMC, né? No caso aqui, o orquestrador é o QMC. Uma vez que o orquestrador ele está dentro da sua infra, ele pode estar cloud, eles têm um tipo de licença cloud, mas para quem tem esse receio, é que nem o QMC, instala ele on-premise, o orquestrador on-premise. Então, tanto o orquestrador quanto os robôs estão sob a proteção do firewall, ele não vai para fora da internet. Na hora que ele consulta um site, ele está consultando o site como um usuário. Então, ele não precisa disponibilizar portas, né, para fora. Então, é a porta 80. Se um usuário precisa, para navegar no browser, a porta 80, né, que é a que dá direito a ele a navegar no browser, é o mesmo requisito do robô. Então, o robô está protegido, ou seja, o robô ele não fica disponível na web. Né? Da mesma forma que uma pessoa usa na máquina, o robô usa também. Então, para fazer uma analogia fácil, para você não esquecer, é lembrar do clique. Uma vez que eu tenho um clique on-premise, estou dentro na minha rede. Se eu quero usar o clique lá na Amazon, eu posso usar o orquestrador também lá na Amazon. E aí você protege através de VPN, através de várias tecnologias. Então, ele não representa uma ameaça, porque ele é uma ferramenta que trabalha dentro da sua infraestrutura. Ele não precisa de acesso externo. A não ser o acesso da tarefa do robô, que seria a mesma do ser humano. Ficou fácil? Ficou, maravilha, entendi. Pronto. Só uma outra dúvida aqui, já aproveitando o gancho. Tem um prospect nosso aqui de Goiânia, eu acho que você até participou de uma apresentação, e ele tem o IIPF, tem poucos robôs Sim. lá, e se não me engano, ele tem tido problemas com manutenção. Não deu para especificar muito e abrir o leque e perguntar que tipo de manutenção é essa. E aí a gente até repassou isso para o nosso parceiro aí, né, de São Paulo, se não me engano. Quando ele fala quando ele fala de manutenção, seria, vamos dizer que uma manutenção que a gente deve fazer igual o veículo, por exemplo, a cada ciclo de vida ou mensal, trimestral, a gente deve fazer um check-up para ver se ele está fazendo as tarefas certinhas ou não sei, ele trabalha, a gente sabe que ele trabalha 24/7, mas assim, ele precisa de uma periodicidade de manutenção? Como que é feito isso? Pronto, eu vou fazer a analogia novamente com o Click, né? Quando a gente faz um projeto do Click, a gente tem um servidor, né, que é o QMC, e a gente tem as aplicações de Click, que a gente cria, a gente constrói para o cliente, é a mesma coisa. Essas aplicações do Click, elas precisam de manutenção, tanto do servidor, né, quando há uma atualização, né? Então, saiu uma versão do ClickSense nova, aí o servidor precisa de atualização. Aí essa é uma atualização técnica, né? A atualização da ferramenta, da plataforma. A mesma coisa é o IPF. Mas agora, vamos falar, um outro tipo de manutenção. É que o processo mudou. Acontece com o Click, é que às vezes o campo mudou, se bem que agora tem coisas legais, né, no Click que identifica isso. Mudou alguma coisa e aí os dados estão sendo apresentados de maneira incorreta. A mesma coisa é um robô. O processo que acessava lá o LinkedIn, de repente o LinkedIn agora fez uma reformulação do site e mudou o layout. Isso afeta o robô, porque o robô ele é baseado na navegação pelo layout, né? Então eu tenho que alterar o projeto. Então é importante identificar, nesse caso, que tipo de manutenção ele está pedindo, né? Se é uma alteração de processo, mudou os requisitos, né? Mudou alguma coisa no meio do processo, ou se é uma manutenção relacionado ao produto, né? Que é atualizar o produto, fazer um update, etc. Entendeu? Entendi. Maravilha. Perfeito. Obrigado. Alguém mais? Eu tenho uma dúvida. O robô, Yuli, o robô consegue pegar informações de imagens, cores, letras, alguma coisa assim? E PDF Sim. Tem algum problema? PDF tranquilo. Então, o PDF, no caso, às vezes tem uma tabela dentro de um PDF, às vezes tem... Por exemplo, a gente está fazendo uma POC agora, em que a gente está acessando o Diário Oficial da Prefeitura de Maringá,
Aí é um trabalhão para você navegar dentro daquela estrutura, para percorrer todos os diários oficiais e pegar cada diário oficial. Como é que a turma faz o diário oficial? Faz aquele documento eletrônico com várias colunas, né? E ali dentro tem lá um aviso de licitação, né? Então você tem que pegar primeiro você tem que percorrer o caminho por data até chegar naquele PDF, baixar aquele PDF, o robô faz isso, e depois ele converte aquele PDF para um outro formato. Então ele converte, por exemplo, para texto. E aí a gente faz uma análise baseada em expressão regular, que é uma técnica, né, de programação, onde ele identifica onde tem os avisos de licitação. E ali captura lá as informações contidas ali. Existe um outro PDF que a gente pegou, em que foi da Chesf, né, da Eletrobras, onde você teria que descobrir uma tabela Excel dentro de um PDF, que na verdade é uma tabela, né, simples. E ali a gente consegue também. E existe outra situação onde você tem uma imagem que é escaneada, né? Imagina um documento escaneado, não é apenas um PDF, porque o PDF ele é muito limpo, é muito bom de ler. Aí, no caso aí, a gente usa um OCR. Aí o OCR converte aquela imagem, mesmo que em PDF, né? Normalmente o pessoal depois exporta para PDF, para identificar o que está escrito ali através da identificação da imagem. Então o robô também trabalha com isso. Então é apenas uma questão, por isso que, como eu falei, essa é a vantagem de usar uma plataforma. O IPF é uma plataforma, assim como o ClickSense. Então, ele já tem embarcado uma série de tecnologias em que, se você fosse fazer o programa na mão, ia ser uma sofrência, entendeu? Ia ser muito difícil. Então, ele trabalha com isso, sim. O que é uma OCR mesmo? Desculpa. Desculpa. O OCR ela é o reconhecimento óptico de caracteres. Então, imagine que o médico tem lá um laudo, né? Um laudo médico, né, de um paciente, aí você fotografou aquela imagem, né? Então fica ali não é caractere como um texto, né, do Word, né, por exemplo. Ele é uma imagem que tem um desenho de letras. Então o reconhecimento óptico de caractere, que é uma tecnologia bastante antiga, é você identificar imagens e identificar padrões e através desses padrões reconhecer as letras. E aí ele vai ler aquele documento que é uma imagem, entendeu? E você falou no começo, é possível identificar imagens, é possível também. Dependendo da plataforma, por exemplo, a gente estava fazendo de uma versão muito antiga de DOS, uma plataforma chamada Base, para um GJA, um Prospect, e não tinha como identificar o que estava na tela através de caractere. Aí ele também consegue, o IPF, identificar cores e botões para poder dizer que tem que clicar naquela região. Imagine que tem uma região que é um botão. Aí no HTML, eu falando no Technicase, um botão é um texto, dizendo assim, isso é um botão. Mas tem horas que não tem texto nenhum, é apenas um desenho. Aí você pode dizer para o IPF, identifique aqui nessa área, através da posição aqui da imagem, que isto é um botão. Eu estou dizendo para você que nesse ponto X mais esse ponto Y eu tenho um botão e é para você clicar. E ele faz isso também, tá? Pessoal, isso é fácil de você fazer a diferença, assim. Lembra quando você vai pagar alguma conta e você baixa o boleto bancário para pagar em PDF? Aí tem boleto que você baixa, aí você tem que digitar aquele código de barra horroroso no seu home bank. Aí tem boleto que você baixa, abre o PDF e você consegue copiar os números do código de barra, né? Ali são caracteres, ou seja, aquele PDF, ele é como um documento Word, ele está ali protegidinho, você não pode alterar, mas você pode copiar o número. Já tem outros boletos que você recebe que o boleto é uma imagem, aí você tenta copiar os números e não consegue, porque ali é apenas uma imagem. Aí nesse caso que é uma imagem, aí você usa o OCR, Optical Character Recognition, é reconhecimento óptico de caracteres. Aí ele vai ler aquela imagem e vai identificar a letra A, a letra B, um espaço, um número 1, número 2, e vai transformar aquela imagem num texto, para a partir daí você poder ter acesso aos dados dos textos, o nome de quem vai pagar o boleto, o número do código de barra, coisas assim. Então, o OCR é muito usado por robôs, principalmente quando o arquivo que você está lendo, mesmo sendo PDF,
ele não é um PDF que tem letrinhas e números lá dentro, ele só tem a imagem mesmo, como se fosse uma fotografia, como o Paulo falou. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma pasta que tem identidades ou documentos, né, escaneados, e você quer pegar ali daqueles documentos o nome da pessoa, de todas as pessoas. Então, tem 1000 imagens dentro de uma pasta, e você quer pegar o nome e o CPF dessas pessoas para depois consultar um site lá para trazer uma informação do governo federal. Através do OCR, ele abre aquela imagem, ele identifica que naquela área ali tem o nome da pessoa, e ele pega o nome da pessoa e traz para preencher um campo, como se fosse um campo de um banco de dados. E ali, com aquela informação, ele pode pintar e bordar, né? Ele pode agora trabalhar com ela. Então, isso é uma coisa muito útil, tá? Departamento prisional, por exemplo, tem muita coisa que escaneia o rosto da pessoa e bota lá o código da pessoa, do sistema. Aí você pode escanear, fazer o OCR e recuperar. Tem questões de CID, de doença, né, Gilberto? O pessoal escaneia os prontuários, aí você depois precisa pegar qual é o CID da doença, precisa pegar qual é o nome da medicação, que não está em formato de texto, né, que fica difícil de analisar. Sim. Outro exemplo, o robô pode escanear uma foto da identidade do RG, né, da pessoa, do CPF, do título de eleitor, e aí, através dessa foto, o robô vai fazendo o OCR e pega todos os dados daquele documento, né, já que o RG, CPF, o título tem um layout padrão, né, aí fica mais fácil saber onde é que está o nome, onde é que está o número da identidade, nome do pai, nome da mãe, coisas assim. E pode utilizar aquela ferramenta do Google, que faz análise da imagem também, né, Gilberto? E ali integrar também com o robô, né, detecção facial, e associar com outras informações. Aí o uso combinado com o Appian dá para fazer muita coisa. Dá. E outra coisa interessante, o robô trabalhando sozinho, ele também tem, o UiPath também tem integração com o SAP para chamar as subrotinas do SAP, que são os BAPs, para vocês saberem, B de bola, A, P de pato e I, que é Business Application Program Interface. Então, são rotininhas do SAP, tipo, digamos que um dos passos do robô seja assim, a tarefa da pessoa, todo dia ela entra num site financeiro, sei lá, no Valor Econômico, para pegar a cotação do dólar, do euro, da libra, e daí transferir isso para digitar isso numa tela do SAP, onde você vai fazer essa digitação das cotações das moedas. Então, o robô pode navegar no site do Valor Econômico, capturar as cotações, e aí na hora de dar input, da entrada desses dados no SAP, você pode fazer de duas formas. Ou você faz como um robô mesmo, como se fosse um usuário navegando, né, como o Paulo mostrou, logando e entrando e digitando, ou você pode chamar uma rotina do SAP, que aí seria o robô não navegar no SAP, mas o robô chamar um programa do SAP e passar como parâmetro essas informações, dizendo a data, a moeda, dólar e a cotação do dia. Então, o robô também pode se integrar assim, com o SAP, também com Salesforce, também com uma série de outros aplicativos, Microsoft Dynamics, uma série de outros aplicativos com os quais o robô também se integra em termos de chamada de programas desses aplicativos e envio de dados sem ser por navegação. Então, de todo modo, o robô chega, né, navegando ou fazendo a integração técnica mesmo. Perfeito. Vou fazer só 3 complementos aqui. Quando a Aline falou sobre o LinkedIn, a gente pode ir no CNPJ, pode ir no LinkedIn e a gente ainda pode, ao final, carregar todas as informações coletadas no RD Station, por exemplo. E no Sankhya, para deixar no CRM, onde a gente quiser depois compartilhar essas informações com outros sistemas legados. Sobre valor da ferramenta, a combinação pode ser múltipla. O importante é entender qual a necessidade do cliente, porque se o cliente precisa muito pouco, assim, ele vai usar como um negócio desse que ele usa 12 minutos por dia, existem formas de alocação do robô. Então, você aloca, você faz o que a gente chama de BPO, né? A gente aloca o robô para trabalhar algum tempo. O Orchestrator é o componente mais caro. Então, eu posso ter os robôs on-premises e um Orchestrator compartilhado na nuvem.
Então, existem muitas formas assim da gente adequar a solução que o cliente precisa. Então, por isso que a gente precisa estudar o processo, estudar o que ele vai fazer, para a gente poder adequar a solução. Senão o cliente já fala assim, não, aqui vai demorar muito isso aí para se pagar. Realmente, se ele não estiver usando o robô 24/7 dos 365 dias da semana, pode ser que fique mais caro que um estagiário mesmo. Que um profissional de um nível de análise, essas coisas, não, mas que um estagiário ele vai ficar mesmo. E aí, se completar a suíte de um robô e um estúdio, por exemplo. Então, a gente tem várias formas de compor essa solução. E o que a gente fala sempre quando a gente está conversando e falando, passando esse discurso de coleta de dados, então, eu acho que ficou bem claro no exemplo da imobiliária, que a gente consegue capturar dados dando um valor diferente naquela informação. Porque imagina quando você quer procurar um imóvel, você tem que entrar em todos os sites e sair olhando. Ali com o clique, você já consegue ver por área, selecionar todos os que estão a 5 quilômetros de uma determinada área que você queira. Então, aí fica bem claro o uso do robô para a coleta de dados, que hoje é um diferencial quando a gente pensa lá nos 5 Vs de análise de dados. E, por último, quando a gente tem o discurso de Appian e de UiPath, é que o UiPath você vai fazer automação de tarefas. Quando você coloca um robô dentro do Appian, trabalhando lá no processo, aí você está fazendo uma automação inteligente. Não é só o robô, ele faz parte de um processo e durante a execução do processo, esse mesmo robô, como o Paulão falou, ele trabalha 24/7, ele pode atuar em outros processos que estão no Appian também. E aí a gente diz que está fazendo uma automação inteligente. Ok? Pessoal, um comentário importante para vocês. Assim, eu, por exemplo, ao longo desses anos todos de Tocato e Clique, eu tive um monte de vendas de Clique frustradas, porque a gente chegava na empresa, mostrava um exemplo assim do Clique funcionando, do Clique View, do Clique Sense. O cliente, o prospect ficava encantado, uau, eu adorei, eu quero esse dinamismo. Mas aí chegava assim, tá, então vamos lá, como é que é o seu sistema, né? O seu sistema de gestão, seu ERP. Aí o cara, meu ERP é na nuvem. Eu digo sim, e como é que a gente acessa os dados do seu ERP? Ah, não tem, o fornecedor não libera acesso ao banco de dados. Também se liberasse, eu não tenho ninguém que conheça o banco de dados. E ainda que eu tivesse alguém que conhecesse, o fornecedor cobra muito caro para ir nesse banco de dados. Pense assim, em empresas médias, né, que tem esse problema, e também ele poderia pensar assim, e ainda tem um risco de eu acessar o banco de dados desse sistema de gestão e eu não tenho certeza se eu estou pegando a informação correta, porque eu não tenho domínio do banco de dados. E se o sistema mudar também, né? Como é que eu vou saber que eu continuo pegando os dados certos? Então, muitas vendas de clique que eu tentei fazer foram frustradas e a gente ficava no hora veja, assim, realmente é difícil. Então, o que a gente pode fazer com o robô? O robô, no caso desse, imagine que o cliente tem um sistema de gestão bem chato, bem horroroso, que difícil de acessar, o próprio fornecedor não deixa o cliente acessar. O que o robô pode fazer? Todo dia, de noite, o robô pode logar no sistema com a senha lá do usuário e pode entrar na opção de relatórios do sistema e pode emitir um relatório. Normalmente esses sistemas, eles permitem que o resultado do relatório seja salvo em Excel. Então o robô pode entrar, colocar as datas, eu quero saber as vendas de hoje. Aí o robô coloca lá, navegando no sistema, tá? Pelos menus e telas do sistema de gestão lá do cliente. Então o robô preenche a data, manda gerar o relatório e manda salvar em Excel, pega o Excel, copia e carrega no Sense. Então imagine o poder disso, e se eu fiz isso para um sistema, uma marca de sistema, sei lá, ou qualquer um, TOTOS, RM, Proteus, eu posso vender isso para todo mundo, mas
que tem esse mesmo sistema. E com a seguinte vantagem: se eu tirei um relatório de vendas, um relatório de estoque, um relatório de compras do sistema, do ERP, não tem como esse relatório estar errado, né? Quer dizer, Em relação à regra de negócio, né? em relação à regra de negócio, não tem como o E usuário depois, acessando o banco de dados, como a gente faz, às vezes a gente tem que saber quais filtros, um monte de quais regras. filtros, porque acontece muito, né? A gente faz o projeto de BI, o usuário, o cliente, tá errado esse número. É porque ele está batendo com o relatório do sistema, e lá no relatório do sistema tem todas umas regras embutidas, né? Umas coisas que a gente não sabe. Então, tem essas vantagens. Então, o robô ele pode ser também um viabilizador de projetos clique que ficaram na prateleira porque o cliente ficou triste, eu queria tanto, mas eu não consigo acessar os dados. Agora pode. Ok, gente, mais alguma pergunta? Bom, então acho que é isso. Só mais um comentáriozinho. Pense no robô como sendo, os americanos chamam de força de trabalho robótica, robotic workforce. Então pense no robô, quando você for falar com o cliente, pense no robô como um funcionário. O funcionário tem um salário, né, que ele ganha, e se você somar, dá o valor anual, né? Então a gente chegou no cliente, por exemplo, a procuradoria, e a gente disse, ó, você vai pagar X mil reais por ano para esse robô. E ele vai conseguir, ao longo do ano, fazer tantos processamentos aí, tantos processamentos de pedidos lá, a tarefa que ele tinha que fazer. E a gente comparou quanto ele estava pagando para uma pessoa fazer isso. E a gente conseguiu demonstrar que a hora de trabalho do robô, né, considerando que o robô trabalha 7 dias por semana e 24 horas por dia, a hora de trabalho do robô era muito mais barato do que qualquer hora de qualquer estagiário, por exemplo, até de quem ganha salário mínimo. O robô ganharia menos que um salário mínimo, se você for pensar. Porque muita gente compara assim, o salário do ser humano, você divide por 8 horas por dia de trabalho, né? Então, normalmente em um mês tem 172 horas no máximo úteis para um ser humano trabalhar. Então, aí você tem o valor hora de custo, né, de um salário de uma pessoa. Se a pessoa ganha 2 mil reais, aí pela CLT ela custa 4 mil, aí você divide 4 mil por 172, você tem o valor da hora. Já o robô, você não pode fazer essa conta, né? Você tem que dividir por todas as horas que o mês tem, porque ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí você vê que o custo hora de trabalho do robô é muito pequeno. Então, é tudo que um empresário quer, né? Olha, além de tirar tarefas repetitivas, além de tudo isso, eu ainda estou contratando, entre aspas, um trabalhador robótico que me custa menos, né? Então, tem também essa analogia para fazer. E ele também, tá, pessoal, faz cálculos matemáticos. Por exemplo, a gente fez uma demonstração em SAP, onde, ou seja, não é só clicar e ler coisas, ele também interpreta e faz funções matemáticas. É importante dizer isso porque as pessoas, quando estão interagindo com o sistema, principalmente sistemas financeiros, né? Então ele vai fazer um lançamento. Esse do exemplo do lançamento contábil tem isso. Ele foi fazer um lançamento, aí ele tem que pegar a diferença do valor, agora calculado, para fazer outra coisa e alimentar uma outra informação. Então ele também tem esse tipo de inteligência, tá? Porque muitas vezes eu vejo quando a gente vai demonstrar o robô, o pessoal pensa que ele só faz clicar e chamar alguma coisa, ler. Ele consegue interpretar também e colocar lógicas ali relacionadas a valores e a informações. Ok? Ok. Pessoal, lá no site do SharePoint, lá no COI, tem outros vídeos que o Paulão já publicou, lá na área de vídeos. Tem apresentações do iPad, também tem do Appian, tá? Essa apresentação aí também. Então, tem material disponível aí à vontade. Tem POCs gravadas lá também. Tem aquela da Prefeitura do Rio de Janeiro, que ele chama o SUS. Tem se não me engano, da PGE não tem, mas tem várias demonstrações do robô trabalhando, que às vezes você pode mostrar já para o prospect, né? Se for interessante, mandar para eles. Então é isso, gente. Vamos lá. Demos 1h certinha, devido ao pequeno atraso. Amanhã a gente está aqui de volta para falar mais um pouquinho do assunto, tá bom? Obrigada, bom dia para todo mundo.